melhor mistura para colocar num vaso? Então nós vamos dar uma geral aqui sobre, eu tenho um vaso, quero plantar uma muda, e o que a gente tem que verificar, quais os fatores para a gente escolher quais os materiais que nós vamos colocar dentro desse vaso. Tenho um vaso para plantar. O que eu irei fazer? Então, nesse vaso, eu vou fazer uma mistura. Essas fórmulas que muitas pessoas falam, às vezes em canais do YouTube, já vi inclusive em palestras, que tem que ser tantas partes de terra, tantas partes de areia e tantas partes de adubo orgânico, esterco de curral, composto orgânico ou outro, né? Muitas vezes essas relações não funcionam muito bem. Então vamos ver primeiro a característica de cada um desses materiais. Então, primeiramente, se eu tenho um vaso, quero plantar, primeira coisa importante que eu tenho que saber, qual que é a altura daquele meu vaso. Quanto maior a altura do vaso, maior é a coluna d'água, mais fácil de tirar a água daquele local, menos macroporos eu tenho que ter. O que é macro e o que é microporos? É espaços vazios entre as partículas do material que eu coloquei naquele vaso. Então, quando eu tenho partículas maiores, eu tenho espaços vazios maiores que a gente chama de macroporos. Então, com isso eu facilito a drenagem. Então, vasos que são pequenos, com altura pequena, igual bonsai, vasos e bandejas, tubetes, bacias, que está muito em moda plantar bacias, principalmente muitas pessoas fazem bacias com cactos suculentas. Isso é um fator que, como aquela altura é pequena, e pelo fato de ter uma baixa coluna de água, isto dificulta que a água saia daquele local. Eu vou fazer aqui mostrar com uma bucha para vocês não esquecerem mais disso o que é coluna de água. Tá? Que é um número que não tem unidade, mas a água empurra a própria água, tirando ela daquele local. Então eu peguei uma bucha normal, dessa de cozinha, ela está molhada aqui. Essa parte amarela aqui da bucha é como se fosse o substrato, então na hora que eu molho é ela que guarda a água. Então aqui eu tenho 3 alturas nessa bucha. Essa que é a menor altura, se eu virar essa bucha para cá eu tenho essa altura, que é aproximadamente 10 centímetros, e se eu virar aqui eu tenho outra altura aqui, que é essa altura de mais ou menos 15 centímetros aproximadamente. Eu não medi, mas não tem problema. Dá para ver claramente que é maior. A bucha que vocês têm. E qualquer dúvida vocês façam esse caso. Então eu estou com uma bacia com água aqui, vou encharcar a bucha com a água, levantei e deixei na menor altura. A bucha está com água e a água não sai desse material. Por que ela não sai? Porque a altura é pequena e tem uma baixa coluna de água. A partir do momento que eu viro essa bucha para uma altura maior, olha a água saindo aqui. Então a água, por essa altura maior, eu tenho maior coluna de água, essa água sai mais facilmente. E virando para outra altura maior, sai mais água ainda. Conclusão, quanto maior é a altura do meu vaso, do recipiente, onde está o substrato, mais facilmente eu consigo retirar a água daquele material por causa desse meio físico que é a coluna da água. A água expulsa a água por causa desta altura maior. Então, se eu tenho um vaso muito alto, eu não tenho que preocupar tanto com macroporos, porque a coluna de água é maior. Se eu tenho um vaso menor e mais baixo, eu tenho um problema maior para retirar essa água, então eu tenho mais macroporos. Só mais uma vez para firmar conceito, aqui baixa altura, está encharcada, a água não sai, aumentei a altura, sai mais água aqui nele, aumentei novamente a altura, mais água ainda sai. Então, com isso aqui a gente firma o conceito de coluna d'água, para vocês entenderem que não tem uma fórmula mágica, igual o pessoal fala, para tudo você põe uma parte de terra, uma parte de areia, uma parte de esterco, ou 2 de terra, 2 de areia, uma de esterco, ou 3 de terra, uma de areia, meia de esterco. Cada um tem uma fórmula
e cada fórmula tem uma coisa. Então vamos pegar o que cada material faz. Quando eu trabalho com jardinagem amadora, eu gosto muito de dividir em jardinagem amadora e profissional. Profissional, eu vou comprar um substrato, vou encher meu vaso, vou fazer o plantio dele num substrato comercial bom. Eu trabalho com um substrato de ótima qualidade, que é o Terral Plantio. Então ele já vem pronto, densidade muito leve, 1 litro dele pesa meio quilo ou um pouco menos, então é menos que 0,5 a densidade dele. Então é um material fácil, estável e que a raiz desenvolve bem e não compacta. Então se eu estou um cliente, quero fazer um vaso, eu vou trabalhar de forma profissional com esse substrato, porque com o tempo ele não compacta, ele não modifica com o tempo, ele consegue que as raízes desenvolvam bem e aquela planta cresça com um grande volume de raiz, então ela tem um grande crescimento. Hoje está muito em moda plantar frutíferas em vaso e vários outros vasos ornamentais. Eu faria profissionalmente com um substrato comercial desse. Resolvido o problema, tá bom. Eu estou num sítio, estou numa casa, na minha cidade não tem substrato Terral Plantio, eu tenho muito adubo orgânico, muitas vezes até a pessoa da fora não sabe a diferença de adubo orgânico e substrato, ele pensa que é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Tem um vídeo que a gente explica somente disso, vocês procuram no canal que vocês vão achar o vídeo falando da diferença de substrato e adubo orgânico, que é interessante para vocês firmarem o conceito. Mas vamos voltar ao conceito do vaso. Então, estou num local que eu tenho lá terra, a terra pode ser uma terra de barranco do meu sítio mesmo, da minha casa mesmo, se eu tiver oportunidade ali de cavar, uma areia grossa lavada, que qualquer depósito de material, preferencialmente de rio, eu consigo ela, e um adubo orgânico, um esterco de gado, ele tem que estar curtido e de preferência sem erva daninha. Quando eu tenho esses 3 materiais, a terra vegetal, as partículas são muito finas, é normalmente argilosa, então é um material que compacta muito com o tempo. A areia grossa lavada, ela é mais porosa, então dá mais porosidade. Então eu vou fazer uma mistura desses 3 compostos. Para um vaso, eu procuraria colocar normalmente mais areia do que terra. 2, 3, talvez até 4 partes de areia. Por que eu faria isso? 2, 3, até 4 partes de areia? Para dar mais porosidade e diminuir aquela compactação. Porque as partículas de argila, mesmo com a água, ocorre uma compactação hidráulica. A água vai assentando aquelas partículas, ele vira um tijolo, não tem oxigenação naquele vaso e eu perco aquele vaso depois que as raízes param de crescer e a planta para de crescer. Então tem que retirar aquele material e fazer tudo de novo. Eu vou estar alongando demais, eu vou fazer a parte 2 aqui desse vídeo para a gente dar uma continuidade e vocês verem essa importância dessa mistura aqui, porque senão fica um vídeo muito longo e chato de a gente conseguir ver ele todo ali. Então, até a próxima, inscreva aí no nosso canal, você que é profissional, e a gente vai dar dicas e a próxima vai ter uma continuidade desse vídeo aqui. Um abraço, até a próxima.